O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então, seus discípulos aproximaram-se e lhes disseram: Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: Fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. A mulher insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: Mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Que pelo anúncio do Santo Evangelho sejamos perdoados de nossos pecados. Amém. Porque sois tão medrosos, ainda não tendes fé? Amados irmãos e irmãs, jubilosos, com fé, esperança e caridade, celebramos a quinta noite do novenário da festa de São Lourenço Mártir, nosso padroeiro, em meio a uma pandemia que se assemelha ao entardecer, ao anoitecer, a uma tempestade, como nos mostra o Papa Francisco no seu discurso oracional. Tanto o Papa bem comparou essa pandemia com este momento difícil, como os discípulos passaram no momento da tempestade. O Papa, naquela ocasião, o seu discurso de oração pelo fim da pandemia, tomou como base o texto do Evangelho de São Marcos, na passagem do Evangelho, onde se intitula de A Tempestade Acalmada, porque o Papa via este momento como uma tempestade. Portanto, nesse espírito de fé, de esperança e caridade, que somos chamados, como o Evangelho de hoje nos mostra, também o discurso do Papa nos chama, nós celebramos a festa do nosso padroeiro, sem medo, com coragem, como São Lourenço viveu a sua fé com coragem em todos os momentos da sua vida,
mesmo nesse momento que parece tão difícil para cada um de nós, nós, encorajados, celebramos a festa do nosso padroeiro, São Lourenço. E a liturgia da palavra de hoje, nós vemos nos textos bíblicos, Deus não se cansa de perdoar, de acolher os seus filhos, sobretudo aqueles que, por algum motivo, se afastaram, aqueles também que nunca se aproximaram do Senhor, mas só nos momentos difíceis, todos são acolhidos pelo Senhor. O que nós vemos de modo especial na primeira leitura da liturgia de hoje, a primeira leitura nos mostrando que Deus nos ama com amor eterno, Ele nos atrai pela sua misericórdia. Amei-te com amor eterno e te atraí com misericórdia. Nós ouvimos na primeira leitura do profeta Jeremias, onde encontramos essa declaração de Deus, de amor de Deus ao seu povo, ao povo de Israel, às tribos de Israel. Esse povo que Deus ama tanto e muitas vezes se afastou de Deus. Um povo rebelde, um povo que também sofreu por causa da rebeldia. Deus chama estes filhos e revela o seu amor como o filho, a filha que se rebela, que se afasta de seus pais, mas depois volta arrependido e o pai acolhe com amor, perdoa, acolhe assim. Este amor de Deus por cada um de nós, mesmo quando somos rebeldes, Deus espera a nossa volta e sempre está revelando o seu amor por cada um de nós. Deus promete a esse povo que venceu tantas lutas, que escapou da espada, este encontro no deserto da vida. Portanto, na primeira leitura, nós vemos este amor de Deus por cada um de nós. Deus que ama o seu povo, o povo de Israel, um povo escolhido, mas ama todos nós. E se Ele ama a todos nós, não nos abandona também nas batalhas da nossa vida, nesse tempo de pandemia que estamos vivendo. Estamos travando uma batalha, uma guerra, e Deus está sempre conosco, ao nosso lado, mostrando o seu amor, mostrando que está conosco, estendendo a mão. Nós ouvimos no Evangelho da liturgia de hoje a fé de uma mulher pagã, fazendo seu testemunho de fé em Jesus Cristo. E se uma mulher pagã professou, deu um testemunho de fé em Jesus Cristo, e nós que somos batizados, somos este rebanho do Senhor, que conhecemos Jesus, nós não podemos deixar de ter fé, mesmo nos momentos mais turbulentos da nossa vida. E celebrando São Lourenço Mártir, nós temos São Lourenço como este modelo a ser seguido de fé, de coragem, de perseverança, em todos os momentos da sua vida, não temeu de viver a sua fé e a sua missão, colocando-se totalmente a serviço de Deus e dos irmãos. Tanto nesta leitura da liturgia de hoje, nesta linguagem, nós vemos revelado esse amor de Deus por cada um de nós, esse Deus que não se cansa de reerguermos, de reconstruir-nos, de tomar pela mão, de tirar-nos das tempestades da nossa vida, de acalmar toda turbulência que nós enfrentamos durante a nossa vida. Mas é preciso reconhecer este amor de Deus e ir ao seu encontro com fé e confiança, como a mulher cananeia do Evangelho de hoje, como nós ouvimos. Quando ela sabe que Jesus está ali naquela região de Tiro e Sidônia, ela vai, se aproxima de Jesus
e diz: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Isso nos mostra a fé, nos torna sensíveis para captar a presença de Deus. Aquela mulher era pagã, cananeia, um povo que os discípulos queriam dispensar. O próprio Jesus disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os cananeus, os pagãos, era um povo afastado, mas ela insiste, ela confia e chama Jesus de filho de Davi. Quando Jesus passa com os seus discípulos, a mulher cananeia confia que Jesus tem o poder para tirá-la daquela turbulência, do sofrimento que ela está passando com a sua filha possuída por um demônio. E ela conhece, mesmo sendo cananeia, uma mulher pagã, ela chama Jesus filho de Davi. Com certeza ela já sabia de alguma coisa da origem de Jesus e também tinha ouvido falar das obras de misericórdia, da bondade de Jesus, o que Jesus fazia. Ela se lança confiante, pedindo que Jesus tenha piedade dela para curar a sua filha daquele mal terrível que era a possessão do demônio naquele momento que a mulher se aproxima de Jesus. Portanto, nós vemos no Evangelho de hoje, o Evangelho mostrando a essencialidade da fé. A fé nós professamos, damos testemunho de fé, não por causa de uma religião, mas por confiar em Deus, nas obras misericordiosas de Jesus. É isso que nós vemos no Evangelho com o testemunho de fé da mulher pagã, a cananeia. Não é religião, não é a pertença a um grupo, a um povo que faz professarmos a nossa fé, mas é a fé em Deus e as obras misericórdias de Jesus que nos levam a fazer a nossa profissão de fé, a testemunhar a nossa fé em Deus, em Jesus Cristo, o seu Filho. Movida pela fé, aquela mulher aproxima-se e mostra para Jesus a sua dor. E nós ouvimos no Evangelho que Jesus não dá nenhuma resposta de início. Os discípulos mandam que Jesus mande aquela mulher embora, porque ela está gritando, incomodando. Aí Jesus diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher não desiste, ela insiste. Mesmo Jesus não tendo dado nenhuma resposta de início, pois ela diz: socorre-me, Senhor. Jesus diz: não é bom tirar o pão da mesa, o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Nós vemos, parece até que Jesus também está ali desinteressado a socorrer a mulher cananeia. Parece mais o que Jesus fala para aquela mãe que está sofrendo tanto com a sua filha possuída pelo demônio. Mas Jesus não estava desinteressado. Jesus, mais do que ninguém, Ele quer estar sempre presente em nossa vida, nos momentos difíceis, para nos socorrer, para estender a mão. Jesus quis provocar na mulher cananeia um testemunho de fé. E é isso que Jesus arrancou daquela mulher pagã. Depois que viu tamanha fé, ela não desistiu, ela prostrou-se. E quando Jesus diz que não fica bem tirar o pão dos filhos para jogar aos cachorrinhos, aí ela faz sua belíssima profissão, testemunho de fé, sua profissão de fé, mostrando que ela tem fé, ela acredita. Quando ela diz que os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem das mesas do dono.
Jesus fica encantado com a profissão de fé daquela mulher e diz: mulher, grande é a tua fé, faz como queres. Portanto, nós vemos a importância da fé, além da essencialidade da fé, que o Evangelho nos mostra, que vem não de uma religião, de uma pertença a um grupo religioso, mas a fé em Jesus, nas obras de Jesus, na ação de Deus. E depois nós vemos Jesus mostrando a necessidade da fé para podermos vencermos as tempestades, as dificuldades da vida. É o que o Papa Francisco também nos mostra no seu discurso oracional do dia 27 de março deste ano, já passadas algumas semanas de pandemia, quando o Papa Francisco toma o texto do Evangelho das Tempestades, e nós quem leu já o discurso do Papa vê que o Papa repete, né, iniciando 4 parágrafos do seu discurso com este questionamento que Jesus fez aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Jesus disse: como sois medrosos? Ainda não tendes fé? O Papa diz: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E o Papa repete isso 4 vezes no início de 4 parágrafos do seu discurso, justamente para destacar a importância da fé nesse momento tão difícil, onde devemos pedir ao Senhor o dom da fé, a fé como São Lourenço viveu, a fé, corajosamente a fé dos discípulos, naquele momento de tempestade, mesmo pensando que Jesus não estava interessado em salvá-los, como nós ouvimos, eles podiam ter sido diretos, né? Senhor, salva-nos. Mas aqui no Evangelho de Marcos, os discípulos se dirigem a Jesus: Senhor, não te importas que pereçamos? Parece que os discípulos estão achando que Jesus não está interessado a salvá-los naquele momento de perigo, mas eles não deixaram de crer em Jesus. Acreditaram que Jesus sim podia tirá-los do perigo, de salvá-los naquele momento. Pedimos uma fé como a fé da cananeia, uma fé forte. Ela não hesitou em pedir a Jesus, de insistir, de persistir, para que Jesus lhe atendesse. Uma fé como o Papa pede a nós no seu discurso. A fé que é essencial para vencermos este momento de pandemia, dessa tempestade que estamos atravessando. No início do discurso, o Papa compara estes momentos como um entardecer, como um anoitecer, onde tudo parece tão difícil, tudo está de uma forma tão inusitada. Ele nos encoraja. Podemos perceber que durante todo o seu discurso é o chamado à fé para vencermos este momento difícil, mas também a solidariedade, a caridade, a união. O Papa mostrando que todos somos frágeis, todos estamos no mesmo barco, como os discípulos estavam no mesmo barco naquele momento, todos nós. Ninguém melhor nem pior para estar fora. Rico, pobre, bonito, feio, preto, branco, religioso ou não, político ou não, bispo, papa, todos nós, seminaristas, fiéis, leigos, todos. O Papa nos mostra, ele vem nos trazer essa reflexão, que
precisamos perceber a nossa fragilidade, e nessa fragilidade que estamos vivendo, todos temos importância e somos chamados a nos unir sempre mais, nos fortalecer, a encorajar um ao outro, como os discípulos naquele momento todos gritaram: vamos perecer. Também nós devemos nos unir, ajudando um ao outro, sendo solidário, vivendo a caridade. O tema da festa do padroeiro desse ano, 399 anos de caminhada, de fé, esperança e caridade. É justamente isso que o Papa nos mostra também no seu discurso, casando bem com o tema da festa e o Evangelho de hoje, a fé, a essencialidade da fé, a importância da fé que o Papa nos mostra, a importância de viver esse momento mais unidos, um necessitando do outro, da solidariedade do outro. Portanto, nós, nesta festa de São Lourenço, neste ano, somos chamados mais do que nunca a aprender a viver a nossa fé, a esperança, a caridade, a viver esse momento sendo mais solidários, esse gesto de amor um pelos outros, tomando a mão de cada um do outro para não cair. Isto que o Papa nos alerta em seu discurso oracional. Fé, mas a fé também deve ser traduzida nas obras para com o nosso próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.